Boa noite, irmãos, graça e paz. Nossa lição de hoje, número 9, não dando lugar ao diabo. O que acontece? 1 Pedro 5,8, né? O diabo, vosso adversário, anda em redor, buscando a quem possa tragar, né? 1 Pedro 5,8 diz, sede sensatos e vigilantes. O diabo vosso, olha só, sensatos e vigilantes. Quer dizer que é algo que a gente tem que estar atento o tempo todo, né? Porque são nas coisas pequenas que acontece. O diabo anda é o nosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele está procurando. Então, no momento que ele achar alguma brecha, alguma coisa, ele vai tentar, né? E o verso 9 de 1 Pedro 5 diz, resistir-lhe, permanecendo, resistir ao diabo, né? Permanecendo. Gente, aqui, tá aqui. Peraí. Resistir-lhe firmes na fé. Aqui. É porque eu tinha deletado um pedaço, por isso que eu não gosto do celular. Eu queria ter imprimido, não consegui. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé. Conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, às vezes a gente pensa, até anotei isso mais para frente em algum lugar. A gente pensa que é só a gente que está passando por determinada prova, por alguma coisa, né? Não, mas está muito forte, né? E a gente acaba cedendo lugar para o diabo. Mas a Bíblia fala que em todo o mundo, muitos irmãos também estão atravessando os mesmos sofrimentos, né? E isso tem a ver também, né, a importância para a gente permanecer firme, né? Para vencer o inimigo, né? Essa lição, gente, confesso que eu tive muita dificuldade de separar ela da lição passada e da próxima. Porque, não sei se quem já é ansioso, assim, né? Já deu uma olhada, tem lições que são muito parecidas, né? Então, e a passada com essa, então, assim, inclusive na aula do Flávio, quando ele estava dando aula, veio algumas coisas na minha cabeça, aí eu ia olhar, estava aqui, né, na de hoje. Então, muito parecida. E aí a importância da gente estar sempre juntos, né? E não deixar de congregar, como a palavra fala, porque a gente acaba fortalecendo, né? Um ao outro, ajudando até nessa vigilância. Às vezes a gente está dando uma bobeira em alguma coisa, mas um irmão vai e chega, nos dá um alerta, né? Isso é importante, esse ajudar uns aos outros, tá? Falando ainda da nossa brincadeira, né? A Bíblia fala, porém, falando sobre lugar, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo é o cabeça, nós o corpo, debaixo de nós, né? E debaixo dos pés, né? Debaixo dos seus pés estão todas as coisas, né? Inclusive o diabo. É por isso que ele procura lugar na nossa vida. Porque ele já sabe que ele está lá embaixo do nosso pé. Ele já sabe, né? Que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, ele está debaixo dos nossos pés. É por isso que ele fica procurando lugar, né? Mas se a gente tiver essa consciência que nós estamos num lugar de privilégio, nós vamos ter uma posição, um posicionamento diferente, né, diante disso. A gente tem, a revista fala também, em algum aspecto, que a gente não deve ignorar o diabo. A gente viu isso, foi falado, alguns irmãos colocaram, que a gente não deve menosprezar a ação de Satanás, porque ele age, né? E ele tem o seu poder, mas a gente não pode também superestimar o poder dele, porque com Cristo, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, o poder que está em nós é maior,
né? Naquele louvor que a gente canta antigo, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, é possível sim resistir, né? Que foi a lição passada, né? Resistindo ao diabo. E a revista coloca que não devemos ignorar a forma como o inimigo trabalha. Foi falado aula passada que a gente precisa entender como ele trabalha, que assim a gente vai estar mais atento, né? A tudo que acontece. Algumas maneiras de dar lugar a ele, que a revista cita, vou só pincelar o que eu marquei. Nós deixamos de dar lugar ao diabo quando nós deixamos de acreditar no aviso de Deus. Se está escrito que é para vigiar, né? Orar, vigia aquele que está de pé, cuidado para não cair. Se está escrito, a gente não pode menosprezar, tem que vigiar. Porque ele está ao redor buscando quem possa estragar. Nós acabamos dando lugar para ele quando não vigiamos. Quando deixamos de colocar a armadura, também foi falado na aula passada, da armadura. Aliás, na outra também, né? Foram a que o pastor Stefano ensinou, a passada e essa. Isso, que são muito parecidas. Damos lugar ao diabo quando deixamos de confessar um pecado conhecido, né? Então, nós temos consciência que cometemos algum pecado. E não confessamos, nós estamos dando brecha, né? Também para ele entrar. Quando falhamos em confiar plenamente em Deus, tem a ver com aquilo que eu já citei, de saber quem mora dentro de nós, valorizar quem mora dentro de nós, tá? Essas três lições estão nesse sentido mesmo, né? De fortalecer, vigiar, porque o inimigo está aí, ele anda ao redor procurando, né? Cadê? Estou no 5 aqui. Então, quando nós falhamos em confiar completamente em Deus, né? Enquanto eu estou completamente dependente do poderoso Deus, tirando a minha força dele, o diabo não pode me prejudicar. Pela minha própria força, eu não consigo, né? Pela nossa própria força, porque a nossa carne, ela tende para o pecado. Mas se a gente estiver cheio do Espírito, né? É possível. Porque aí a nossa força de vencer não está dentro de nós, está nele. E nele, sim, nós podemos. Nós damos lugar ao diabo quando nos afastamos da perseguição. Não é que a gente tem que ser, até anotei aqui, masoquista, assim que fala. Não é que a gente tenha que gostar de estar no meio da tribulação, da dificuldade, da luta, tal, né? Não que a gente tenha que gostar, mas, mas a gente tem que ter uma consciência que se está tudo muito certo, você não está tendo perseguição de tipo nenhum, de lugar, nada. A gente tem que rever, né? Se analisar se a gente não está se moldando ao mundo. Se está tudo muito certo, peraí, será que no trabalho, nossa, eu só... não tem nenhuma perseguição, assim, nada, nenhum ataquezinho, nada. Talvez a gente está muito parecido com eles, né? Com quem está lá fora. Porque uma frase que eu uso em muitas coisas e é muito verdadeira, eu já ouvi várias pessoas citando, é que a árvore que leva pedrada é a árvore boa, que tem fruta boa. É essa que vai ficar levando pedrada, né? Então, assim, é nesse sentido. Nós, às vezes, damos lugar ao diabo quando nos afastamos da perseguição. Eu acredito, né, pelo que eu li, entendi que tem a ver com isso. Nós acabamos dando lugar ao diabo quando relaxamos espiritualmente também. 1 Coríntios 16, 13, né? Quando se a gente estiver frouxo, descuidado, né, nós acabamos falhando em vestir aquela armadura, né?
E esse relaxar aí, né, descuidado, nos lembra da nossa brincadeira, né? Descuidou, perdeu o lugar para o colega que sentou. Quem chegou depois, a gente fez uma brincadeira rápida aqui da dança das cadeiras. Aí a gente fez a dancinha das cadeiras aqui. E aí o que acontece? Alguns foram perdendo lugar, porque não prestou atenção, poxa, perdi o lugar para o colega de bobeira, né? Olha lá, eles que empurraram, aí ó, tá vendo? Menino, mas você acha que o quê? O diabo faz de tudo para pegar a obra do inimigo. Isso mesmo, entendeu? Foi só uma brincadeira, os irmãos são bênçãos em nome de Jesus, tá? Mas é isso mesmo. O inimigo, ele tenta de tudo mesmo, passar a rasteira na gente, tá? Cadê? Vou continuar aqui. Efésios 1:22 diz assim, falando desse poder, né? Jesus, né, também Deus sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, designou como cabeça de absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja. Então Deus deu esse poder, né, a Jesus, e nós temos com Ele isso. Então é isso, a gente tem que estar ciente de como o inimigo trabalha, mas também cientes que o poder que habita em nós é maior. Tá? A Bíblia também nos ensina em 1 Pedro 1,15, diz assim: segundo é santo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus não deixaria para nós uma ordem, aliás, uma não, várias ordens dessa, o que é isso? Várias ordens dessa, né, pra gente, de vencer a Satanás, né, como tantos versículos, alguns que eu já citei aqui, né, ser santo em todo o vosso procedimento, seja santo que eu sou santo, não deis lugar. Ele não ia deixar essas ordens pra gente se não fosse possível, né? Pela nossa força, como eu já disse, pela nossa carne, a gente não conseguiria, mas ele foi e falou: eu vou deixar com vocês o ajudador, o consolador. Então, por ele nós conseguimos, né? Aquele versículo muito famoso, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, se é tudo, não é um pouquinho, né? É todo tipo de tentação, é todo tipo de perseguição, é tudo a gente pode. É em Cristo que fortalece, pelo nosso próprio braço, não, né? Sempre a gente vai acabar perdendo a luta, né? Seria desleal. Se a gente for lutar na carne com um inimigo que é um ser espiritual, a gente estaria em desvantagem. Não é à toa que no mundo uma pessoa que não nasceu de novo, ela vive em pecado. Porque pela carne ela não consegue, né? Só com a ajuda do Espírito Santo. Nenhum pingo da Bíblia foi deixado para a gente à toa, né? Não é à toa que lá o último versículo da Bíblia, né, tem um aviso para quem tirar uma vírgula, um pingo, não tem? Porque todo ponto que tiver na palavra, exatamente. Tudo tem que ser considerado na palavra. E uma das coisas que parece que quem está fora da igreja, quem está, né, a moda, né, o desigrejado, né? Não, mas você é o quê? Não, eu sou desigrejado. Não existe isso, né? Não existe membro do corpo, porque nós aprendemos que nós somos o corpo de Cristo. Não existe membro do corpo que esteja vivo se ele estiver fora do corpo, desligado, né? Se eu perder um dedo e largar lá, ele pode até ficar balançando por um tempinho, daqui a pouco ele vai estar podre, morto, porque saiu do corpo. Então, assim, a mesma coisa é a gente, né? A gente só permanece vivo se a gente permanecer ligado ao corpo, e o corpo ligado na cabeça, que é quem? Cristo, né? É tudo uma coisa só.
falando de Efésios 4:7, não deis lugar ao diabo, significa que compete a nós, né? Como nós estamos falando, vigiar. É uma função nossa, não dar lugar, né? Quer dizer, não devolve para ele o lugar que eu já tirei. Por quê? Né? Como se fosse isso, porque Cristo já nos libertou da escravidão do pecado. Quando a gente dá lugar para ele, a gente está devolvendo para ele, né, sambar na nossa vida, sendo que já não é direito dele mais. Aí a gente está, por escolha própria, dando lugar, né? E dando liberdade para ele agir. Sim. Então, assim, se a gente faz isso, a gente está menosprezando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo, porque eu não quero desprezar o que Cristo fez por mim, né? Eu não quero que Cristo olhe e fale, nossa, fiz tanto por você, e agora você faz isso? Então, assim, vigiar, né? Lembra, falando que é responsabilidade nossa vigiar, né? Foi citado também na aula passada, e a revista também, nas leituras diárias, porque essa lição, essa revista, traz leituras para você fazer diariamente, pedacinhos, né? Coisa pouca que dá para fazer. Foi citado também lá o texto de Gênesis, e foi falado também domingo passado. Lembra de Caim? Né? Deus deu um aviso a ele. O pecado está aí na sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Então, assim, é a responsabilidade dele também, dominar aquilo ali. E que ele não tinha dentro dele o poder que nós temos hoje, que é o Espírito Santo, que só veio após a morte, ressurreição, a ascensão de Jesus. Nós somos mais fortes que Caim. Se Deus deu a ordem para Caim, o pecado está aí, cumpre a te dominar, né? Se domina, imagina nós. A gente pode e não tem argumento diante do Senhor, porque quem vive dentro de nós é maior, né? Isso, nós somos a igreja, nós temos o Espírito Santo. Então, eu coloquei, até anotei aqui, né? Dizer que quando caímos em algum pecado, seja qual for, até porque a gente pensa nas coisas grandes, né? Mas seja o que for, nossa, mentir, né? Às vezes, que é na hora ali, pum, saiu uma mentira. Por isso que a gente tem que vigiar, porque é rápido, né? E a gente não pode, seja qual coisa for que estiver sobre a nossa vida, a gente não pode dizer que foi mais forte do que eu. Essa é uma mentira enorme. Dizer, mas nossa, muito usada, essa é o que mais a gente escuta. Foi mais forte do que eu. Nossa, não aguentei não. Foi mais forte que eu. Mas espera lá, se você é um servo do Senhor, nascido de novo, nova criatura, nós estamos falando para a igreja, e todos esses textos, esses versículos, Novo Testamento, Paulo, né, principalmente os escritos de Paulo, Pedro, para a igreja. Nas cartas, carta para quem? Para o mundo? Não, as cartas para as igrejas. Então é tudo para nós. Então, que a gente tem uma mania de direcionar, né? Nossa, meu irmão que está no mundo. Não, meu irmão que está no mundo, não, é para mim que está escrito, né? Então, assim, essa frase de foi mais forte do que eu, é menosprezar quem você assumiu que vive dentro de você, né? Se eu peco e digo que foi mais forte do que eu, peraí, então eu não estou andando no Espírito. Até anotei, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer que se eu não estou sendo guiada pelo Espírito de Deus, eu estou deixando de ser filho. Eu estou pensando assim, peraí, tem alguma coisa errada. Tem que rever se eu sou salva mesmo, né? Porque, cadê? Versículo 26, do mesmo Romanos 8. Também o Espírito, semelhantemente, olha aí a força de onde que vem. Não é de nós mesmos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Romanos 8, 26. É o Espírito que nos dá força para não dar lugar ao diabo, para não cair nas armadilhas que ele vai colocar. Ele vai colocar para a gente. Porque não sabemos orar como convém. O versículo continua, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui por nós o tempo todo. Ele está dentro de nós. Aonde nós vamos, Ele vai. Então, a gente tem que ter essa consciência. Aonde eu estou indo? Para onde eu estou levando o Espírito Santo que mora dentro de mim? Né? Aonde que eu estou levando Ele? Num lugar que não convém? Será que eu estou causando constrangimento ao Espírito de Deus que mora dentro de mim? Né? Os lugares que eu vou, as roupas que eu visto, sei lá, até a comida que eu como, né? O Espírito, nós somos o templo do Espírito, né? O nosso corpo é as coisas que eu falo, será que exatamente as coisas que eu vejo, será que eu estou constrangindo o Espírito Santo? Ele mora dentro de mim, né? A gente precisa, se a gente tiver essa consciência de quem está dentro de nós, fica mais fácil. Não dá lugar ao diabo, fica mais fácil vencer as tentações. Quando chegar as bandejas, né? Jesus venceu a tentação lá no deserto como? Simples, curto e grosso com a palavra. Não ficou dando papo para Satanás, não. Dando volta, inventando desculpa, passando para depois. Não, é de uma vez, papo, palavra. Está escrito, né? E outra, que me veio agora. Se a gente não conhece o manual, quem falou do manual aí? Você que falou, né? Que a gente não conhece o nosso próprio manual, que Deus deixou, do funcionamento, a gente não vai ter. Na hora que o diabo vier distorcer alguma coisa, ele conhece. Na hora que ele vier trazer algo distorcido para a gente vai ficar assim, na dúvida. Nossa, será que é isso mesmo? Então, né? Agora, se a gente conhecer, não é assim não. Tá escrito isso não. Um exemplo muito interessante que eu acho disso é lá em Gênesis, né? Quando o diabo veio tentar, né, Eva, ele veio e distorceu a palavra. Ele veio e ele falou, Deus tinha dito para Eva o quê? Deus tinha dito para Eva assim, você pode comer de tudo, você só não vai comer dessa aqui. São quantas mil, eu não sei quantas mil tipos de árvore frutífera tem hoje catalogada, né? Alguém já ensinou isso, acho que não sei no Gênesis, não me lembro. Não sei quantas mil árvores catalogadas frutíferas que existe. Então Eva podia comer de tudo, porque certamente tinha uma de cada, no mínimo, né, no jardim. Só uma que não era para comer. Essa foi a ordem lá em Gênesis. Depois, quando vocês tiver mais tempo, que a gente não... tempinho aqui corrido, pode ver essa questão. Deus disse que não era para comer. Aí o diabo, claro, já estava rondando, né? Foi para Eva e ele distorceu o que Deus tinha falado. Ela não estava ciente de tudo exatamente, né? Deus tinha dado a ordem a Adão e aí entra coisas de casais, não sabemos como foi a comunicação. E aí o diabo chegou para Eva e falou: é verdade que Deus disse que você não pode nem comer, nem tocar em nada? Aí ela, Deus disse que eu não posso comer daquela ali, não sei o quê. Aí ela foi e deu uma resposta para ele, distorcida, demonstrando. Aqui, Gênesis 3 isso, tá? Gênesis 2, Gênesis 3. Ela deu uma resposta distorcida também. E ela deixou entender para Satanás que ela não sabia o que Deus tinha falado. E aí ele pegou ela nessa. Ela não sabe, né? Ele pegou ela nessa daí, ó. Ela não sabe exatamente o que Deus falou. Então, agora eu consigo enganar ela. Então, Gênesis 2 e Gênesis 3. Lê com muita atenção. No início do 3 já dá essa questão da Eva. Aí ele foi e falou, bom, ela não sabe direito. E aí ele falou, não, você não vai morrer não. Ele falou isso. Ainda por cima chama Deus de mentiroso ainda, o diabo, né? Porque ele viu que ela não sabia direito mesmo. Então assim, a gente precisa conhecer o nosso manual. Sabendo disso, a gente vai ter ciência de quem mora em nós e da capacidade que nós temos de, já ia falar, perdi minha revista, de vencer. Hebreus 2:1 diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido,
para que jamais nos desviemos delas. Em outra versão, eu acho até mais forte assim, né? Que essa aqui é a nova linguagem, eu acho. A outra é Hebreus 2:1, né? Na outra versão, usa um verbo agarrar, apegar com mais firmeza, né? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Então, assim, dá uma ideia de que hoje eu tenho que estar mais firme que ontem. E amanhã eu tenho que estar mais firme do que hoje. É algo constante. Se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Amém? Graças a Deus que a Bíblia fala que Ele nos faz nova criatura, né? Então a gente não é um ser cheio de remendo. Nós somos novos. E é por isso que a gente tem que vigiar, né? Quem tem alguma coisa nova, quem compra, compra carro zero. Vai me dizer que você não quer cuidar com todo carinho do seu carro zero. É a mesma coisa, né? A gente precisa cuidar da nossa vida, pensando que a gente é zero, né? Deus nos fez zero. Então, assim, cuidar, não ir deixando. Você pega um carro zero e começa a deixar, não leva na manutenção, não troca o óleo, não faz isso, não faz aquilo, não troca o pneu. Daqui a pouco, com pouco tempo, o carro está sambado, acabado. Não é assim? É que eu não tenho carro não, mas estou profetizando. Então, aí, amém, ama todo mundo aí quiser, porque é assim. Então, é a mesma coisa. Nossa vida, Deus fez nova, né? Nova. A gente precisa valorizar, né? Vigiando o tempo todo. Preciso trocar o óleo da minha vida, troca o óleo. Ó, de Deus, óleo, o Espírito Santo, gente. Tem que estar cheio, sempre cheio. Se for descendo o nível do óleo, o que acontece? Bate o motor. Gente, arrepiei. Essa é de agora, hein? O Espírito Santo, a gente sabe que a Bíblia tem essa simbologia. Estou errada? Estou certa? Eu posso estar? O Espírito Santo, né? O óleo na Bíblia, por inúmeras vezes, o Espírito Santo é representado pelo óleo. E agora, dentro desse exemplo do carro que eu dei, o óleo é isso aí. Se for baixando o nível, né? Vai bater o motor. Precisa do óleo cheio. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Gálatas 5,16. Vivei no Espírito. Aí, tá dentro do que a gente está falando. Oi, gente, 7 horas. Vivei no Espírito. E de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Se a gente estiver atento aos comandos dele, que ele está o tempo todo falando com a gente, dando comandos, coisas simples ele está falando, a gente não vai satisfazer as vontades da carne. A gente tem que parar para ouvir o Espírito, né? Muitas vezes, em coisas pequenas da nossa vida, a gente sai na correria. Falo por mim também. Isso é para mim, ô glória. Tanta correria que a gente sai fazendo negocinho, tudo que a gente acha na nossa cabeça. Mas o Espírito está tentando falar com você. Pega essa rua aqui, criatura. Né? Coisas pequenas. E aí, quando você passa por ali, depois você descobre, nossa, chega alguém e fala, nossa, passei pela outra, estava em trânsito, Deus te livrou. Porque na hora ele falou, vira aqui, você virou e saiu do trânsito. Então, assim, isso já aconteceu comigo, até desse exemplo mesmo da questão do trânsito. Do nada, eu andando, mas porque ele está dentro da gente, e ele quer falar com a gente o tempo todo, ele quer nos dar vida em abundância, então ele vai nos guiar o tempo todo. A gente aqui muitas vezes cai em alguma coisa, acontece porque a gente não vigia. A gente dá lugar para as sugestões do inimigo até, né? Em algumas situações, né? Conforme a missão. E Gálatas 5:25 também fala, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Né? Muito semelhante com Romanos 8,14, que a gente já leu. Então, o diabo ele tenta jogar dúvida na nossa mente muitas vezes, né? Aqui,
a gente acaba dando lugar, voltando um pedacinho, nós acabamos dando lugar ao inimigo. Cadê? Aqui. Como o diabo leva, nesse tópico 2 aqui da revista, eu marquei uns negocinhos interessantes aqui. Como o diabo leva vantagem sobre nós. Ao ouvirmos as suas más sugestões. Aí eu já citei o caso de Eva, né? Ele conversou, ela conversou com ele antes de tomar o fruto proibido. Então, contraste, o Senhor Jesus prontamente rejeitou as maneiras malignas, né? As sugestões malignas do diabo com a palavra. Eu tinha até citado. Dá o exemplo também na revista de Ananias e Safira, dando ouvidos, né, ali. Era algo que era dele, o pastor já até pregou sobre isso várias vezes. Foi algo que eles próprios quiseram. Mas, né, o inimigo colocou no coração deles uma mentira e caíram na mentira, foram pegos na mentira. Né? Quando eles foram entregar a oferta, o discípulo falou, né, por que você está contando a mentira? Foi por causa da mentira que eles foram pegos. Deram ouvido, né? O diabo levou vantagem por causa que eles deram ouvido. Bem no finalzinho desse tópico, está lá o número 5. Ao procurar a companhia, o diabo leva vantagem sobre nós ao procurar companhia. E somos amigáveis com seus filhos. Satanás sabe muito bem que companheiros maus corrompem as boas maneiras. Então ele coloca às vezes pessoas no nosso caminho. Se a gente não vigiar, a gente pode estar caindo nesse erro, né? Que a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E como a gente falou, se a gente não souber o manual, o diabo sabe. Ele sabe, então ele fala, nossa, daqui não consegue cair de jeito nenhum. Mas ela é carente de amigos, vou botar uns amigos para ela, né? Efésios, aqui ó, quando entramos, o diabo também leva vantagem, quando entramos conscientemente no seu território. Às vezes a gente entra consciente no território do inimigo. Aí eu anotei algumas coisas aqui. Crente vendo demais os jornais que querem botar medo em você. Lendo horóscopo. Crente lendo horóscopo. Gente, eu já vi tanto. Você está entrando consciente no território do inimigo, né? Crente usando pé de coelho na bolsa. Não, é porque é tão bonitinho, acho tão fofinho, ganhei. Você sabe que não presta, vai usar um pé de coelho? Que lá fora representa a sorte. Não, a nossa sorte é Jesus, né? Exatamente. Um que está na moda agora. Olho grego. Já viram? É um olhozinho assim, azulzinho. Isso daí é muito usado nos... Como é que é? Esse pessoal holístico, gnoses, mandalinha, mandala. Às vezes a gente compra um negócio bonito lá, chega numa casa de coisas artesanais, tem lá os negócios, nossa, que negócio bonito, leva para casa. Mas aquilo cheio. Isso, bijuterias. Isso aí, a gente tem que tomar cuidado, as mulheres, principalmente nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você vai comprar um brinco, depois você olha, nossa, lá desenhadinho no brinco tem uma caveira. Eu comprei uma blusa assim, gente, uma vez. Uma blusa linda, comprida, socialzinha. Depois em casa fui olhar, os botões da blusa eram caveirinhas. Aí eu tive que trocar os botões da blusa tudo e orar pela blusa. Coisas em inglês. Tem, já vi também, tá? Mas teve um que já comprou 5 anos, fui na loja e comprei. Aí a minha sobrinha me escuta. Não comprei no escuro. Comprei no brinco, mas ela chorava. Aí eu resolvi olhar o que já
Aham. Aham. Tá vendo? Gente. Aham, isso. Então, a gente tem que vigiar nisso para não entrar no território dele. Porque às vezes a gente está pensando que ele vai vir e isso. Às vezes a gente está trazendo o território dele para a gente, por vontade própria. Coisas consagradas, objetos consagrados, né? Dizeres, falas, plaquinhas, tudo, gente, tudo a gente tem que observar. Porque, não que ele esteja na plaquinha que eu botei lá na minha parede, mas a gente está... A quem nós devemos honra, né? Então, bota um versículo bíblico pendurado na parede. Sim, tudo, né? A nossa vida tem que ser shows de artistas do mundo. Não, mas não, cantor popular. Gente, bota uma música evangélica, bota isso aí. Não, mas ele é um músico bom, profissional. Não, mas ele é no meio evangélico também tem músicos maravilhosos, bons, tá? Então não é desculpa. Nunca concordei com isso daí. Nossa, isso aí. Então ele pretende, o diabo pretende destruir. Ele coloca dúvidas na nossa mente, tá? As táticas que ele usa, coloca dúvidas na nossa mente. E a dúvida, eu notei aqui, é oposta à fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Hebreus 11:6. Então, quando ele coloca dúvida lá, como eu citei do exemplo de Eva, quando a gente tem dúvida se algo está assim, peraí, então não tem fé naquilo. Se não tem fé, não está agradando a Deus. Então, o diabo ele vem colocando dúvida, muitas vezes ele começa assim. Porque se ele chegar para nós, crentes, que estamos na igreja com vestido de diabo, né? Vamos dizer, daquele jeito vermelhinho, do bonequinho do WhatsApp, né? Com um tridente, a gente vai negar. Então, ele vai chegar devagarinho, né? Coloca sutileza, justamente. Coloca dúvida no nosso coração, questionamentos, nos enche de orgulho, às vezes, né? Pelos sentimentos, ele usa a nossa alma. Muitas vezes ele quer deixar nossa alma mais alta, sendo que nós devemos esmurrar nosso corpo, como dizia o apóstolo Paulo, para que o espírito sobressaia, né? Então, cuidado com os sentimentos, né? Altivez, orgulho, soberba, arrogância, né? Não confiar em Deus, olha, muitas vezes a tática dele, não confie em Deus, tome as coisas com as suas próprias mãos. Aí na hora que eu estava estudando aqui, lendo essa parte, me veio um exemplo muito interessante, que já no passado, né? Já me veio à mente no passado, tá? Vou confessando, já anos atrás, vivendo situações, hoje a minha fé, graças a Deus, a nossa fé tem que aumentar, né? Dia após dia. Mas no passado, quando em situações de muito aperto, já veio na minha mente a ideia, mas seu dízimo, poxa, vai dar para pagar a conta. Paga a conta, depois, né? Depois você entrega o dízimo. Só que o que é de Deus é de Deus. Então, isso é uma sugestão do diabo, tá? Né? Ele coloca na nossa mente que a gente tem que resolver a coisa conforme o nosso braço. Mas aí eu não estou tendo a fé. Lembra que sem fé é impossível agradar a Deus? É isso que ele quer. Ele vem, distorce, ele tenta dar rasteira devagar na gente. Então a gente tem que permanecer firme. Não, né? Nesse exemplo que eu dei, não. Eu vou entregar e Deus proverá. Pode ter certeza que Deus vai prover, né? Ele vai dar o escape. Deixa eu ver. Tá bom? Não. Aqui. E a última, eu já até falei alguma coisa, né? Ele tenta cegar a nossa mente e ele tenta também afligir o nosso corpo. Ele tenta afligir o nosso corpo para que sejamos incapacitados para o desempenho dos deveres espirituais. Por exemplo, a gula, né? É um pecado e se a gente não dominar as bandejas, literalmente, aí são literais as bandejas que ele traz, muitas vezes a gente vai estar estragando nosso corpo. Então, daqui a pouco a gente está, vamos dizer que a gente tem a prática de
Subir no monte para orar, um exemplo. Alguém cheio de artrite, artrose, porque não se cuidou, né? Obeso porque comeu demais, né? Cedeu a gula. Vai subir no monte para orar? Não vai aguentar, né? Então, assim, muitas vezes essas questões pode ser também o inimigo colocando para a gente bandejas tentando afligir, é o último ponto, 10 da revista, afligir o nosso corpo para nos tornar incapazes no desempenho do serviço da igreja. Nossa, mas eu vou para a igreja a pé. Não vou, não estou aguentando nada. Estou desse tamanho, vou para a igreja a pé, não consigo. Então, assim, Deus quer que a gente é um todo, né? Deus nos fez completos e perfeitos. O pecado corrompeu. O sangue de Cristo restaurou e agora nós temos que fazer a nossa parte. Vigiar, cuidar. Amém? Inclusive a lição da semana que vem é sobre oração. Né? Não sei quem que vai ser o professor, mas é sobre oração. E na certa vai tocar bastante nesse assunto também, tá certo? Então, que sim, vigiar e orar está no mesmo versículo, né? Não é só vigiar, orar. Amém. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse estudo, Pai, que possamos, Senhor, colocar em prática nas nossas vidas, Senhor Deus, e realmente vigiar para não dar lugar ao diabo, um lugar que o Senhor já tomou, Pai. Obrigada, Senhor. É a oração que eu faço. Guia nosso culto, Pai, que seja um culto agradável a Ti, que suba como cheiro suave, Senhor, que os nossos corações estejam entregues a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.